Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar da Empower. Então, para quem tem acompanhado, a gente tem feito vários webinars aqui com temas diversos que as OEs solicitam. Então, espero que vocês estejam gostando desses conteúdos. Eu sou a Andressa da Empower. Basicamente, eu cuido das solicitações que vocês mandam para a gente pela plataforma e também com relacionamento com as empresas mentoras, como é o caso da Votorantim Cimentos, que está aqui com a gente hoje. No webinar, eu vou fazer a mediação. Complementando o time da Empower, eu trouxe hoje comigo a Andrea. Ela vai cuidar das perguntas que vocês vão enviar pela live. Então, bem-vinda, Andrea. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Aqui na Empower eu faço a gestão de projetos e hoje eu vou estar aí cuidando das perguntinhas de vocês, tá? Então, podem começar a mandar perguntinhas ali pelos comentários da live que eu vou estar fazendo aí para as nossas convidadas de hoje. Isso aí, pessoal, mandem perguntas. Para quem não conhece a Empower, nós criamos programas de relacionamento para conectar os jovens de organizações estudantis com as principais empresas do país. Então, nosso objetivo é sempre compartilhar conhecimento das empresas mentoras, né? Então, seja sobre o negócio, sejam conhecimentos de gestão, de forma que vocês consigam aplicar esses conhecimentos nos projetos de vocês dentro das OEs, certo? Então, quem quiser saber mais sobre a Empower, pode acessar as nossas redes sociais. Todos os links, tanto da Empower quanto da Votorantim Cimentos, estão na descrição da live, tá? E aí, por lá, vocês conseguem ficar sabendo das novidades, se cadastrem na nossa plataforma, né? É super simples, é gratuito. Então, todos os links estão aí para vocês. Beleza, pessoal? Entrando no tema do webinar de hoje, então, o nosso tema é transformação social, como desenvolver projetos sociais e deixar um legado positivo nas comunidades. Esse é um tema super importante, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Foi um tema solicitado pela equipe Red Dragons, da UFSCar, e também tem a parceria de divulgação da Census, da UFSCar, e do CAI, da USJT. Então, pessoal dessas OEs que estiver nos assistindo, manda um comentário aí na live. Esse webinar foi solicitado para a nossa parceira Votorantim Cimentos. Vocês já viram a VC por aqui em vários webinars, né? Então, temos o prazer de estar com eles novamente. Não se esqueçam de enviar as perguntas pelos comentários, né? Se possível, identifiquem de qual organização vocês são, beleza? Então, para dar início, pessoal, primeiro eu quero apresentar para vocês a Verônica, que eu acho que vocês já conhecem. A Verônica é do time de captação da Votorantim Cimentos, ela é nossa parceira aqui de webinar. Então, muito legal ter você com a gente novamente, Verônica. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam muito bem, em segurança, com saúde. A gente está super emocionado por mais um webinar como time da Empower. A gente tem feito, como a Andressa falou, já diferentes lives, né, com bastante conteúdo bem interessante para suas OEs. Então, confirem aí no Facebook da Empower também, que ficarão todos salvos, né? E aí, hoje a gente vai falar de transformação social, que, para falar a verdade, é um dos meus temas favoritos, das minhas áreas favoritas na AVC. Então, espero que vocês façam muitas perguntas, aproveitem bastante, que a Pri, que vai se apresentar agora, ela tem bastante conteúdo para vocês. Então, espero que aproveitem bastante essa live e aí aguardo um pouquinho para interagir com vocês mais para frente. Isso aí. Obrigada, Vero. Muito legal ter você de novo com a gente. A nossa gestora de hoje, como a Vero comentou, é a Priscila Varenga. A Priscila é cientista social, formada pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, o pessoal da UF interajam com a gente aí nos comentários. Ela é especialista em gestão ambiental e desenvolvimento de territórios pela Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. E desde 2013, ela integra o time global de transformação social na VC. Ela é uma super parceira também, já esteve em outras ações aqui com a gente na Empower, e ela vai conduzir então o nosso webinar de hoje. Pri, seja muito bem-vinda. Eba! Oi, gente, boa tarde. Que bom receber esse convite de novo. Sou parceira com orgulho aí da Empower. Mais uma vez por esse convite. Vamos bater um papo de uma coisa que eu gosto muito, mas quando eu ouço a Andressa falar assim, meu currículo, cientista social, etc., eu confesso que eu fico olhando e falo, gente, quem é essa pessoa, né? Até hoje eu não consegui explicar para minha avó ainda o que é ser uma cientista social. E
a galera aqui das exatas que me perdoem, tá? Mas eu sou 100% de humanas. E eu quero contar um pouquinho para vocês quem é a Pri, né? Porque a gente vai falar um pouco de trajetória de carreira e de transformação social. É um conteúdo bem prático, pessoal. Eu quero muito que vocês interajam conosco, porque eu estou aqui para contar para vocês como uma grande empresa faz os seus investimentos sociais, né? Como a gente decide um projeto, como a gente apoia, mas a timeline, o modelo de operação, de decisão de um projeto social pode ser a mesma de uma grande empresa, de uma ONG, de uma instituição ou de uma organização estudantil. Falando um pouquinho de mim, né? Quem sou eu? Eu sou essa pessoa aí do slide, artisticamente. Acho que minha prima que estava ali do lado tomou uma certa vassourada, mas eu sou a Pri. Sou mineira de nascimento, de alma e de sotaque. Vocês vão ver ao longo da live que o sotaque não dá para disfarçar. Sou pisciana, totalmente pisciana, mergulhadora, trago provas desse processo, tá? E o mergulhadora tá em aspas não por acaso, tá? Porque, né, a gente tira aquela carteirinha, a gente faz a certificação, mas, né, eventualmente a gente demora para voltar a mergulhar. Mas é uma coisa que, como pisciana, eu gosto muito, é um exercício aí que eu curto muito. Sempre na estrada, movida por caminhos, dizia Mia Couto, é um autor moçambicano que ele dizia que tinha fome de caminhos. Eu sou dessas que fica contando o passaporte, e quando o passaporte termina, você fala, caramba, quer emoldurar, enfim. Sou a louca do checklist. A minha equipe, se estiver por aqui, sabe que eu tenho um raciocínio de checklist, é tudo, de mala até planejamento, coisas pessoais, supermercado, tudo tem que ter checklist, numerado, enfim. Recomendo, tá? Porque piscianos a gente é um pouco, digamos, um pouco aéreo às vezes, então o checklist é um planejamento. Sou voluntária, sempre fui, incrivelmente, não sabia nem que existia essa palavra, mas sempre fui. Causas que me movem excepcionalmente são a causa dos refugiados. Então, eu Pri CPF, tenho atuado nessa causa. Causas ligadas à espiritualidade, enfim, à edificação do ser humano enquanto desenvolvimento total e habitação. Mão na massa real, assim. Essa foto da direita aí é aqui na comunidade de Heliópolis, é uma das maiores comunidades, uma das maiores favelas do Brasil, e a gente põe a mão na massa mesmo, trago evidências para vocês não duvidarem que é real. Por que eu digo que eu sou múltipla? Porque se eu pudesse, eu faria uma campanha de combate aos rótulos. Não gosto muito de rótulos. A gente pode ser múltiplo, a gente pode ser diverso, a gente pode ser quem a gente quiser. E eu, como mulher, como líder, sempre prego isso por onde eu vou. E eu ganho salário exercendo meu propósito. Parece muito papo do povo de Miss, de mudar o Brasil, de mudar o mundo, mas não é papo de Miss. Eu ganho salário real, assim, cai lá na conta no fim do mês, para eu exercer o propósito, que o meu propósito sempre foi diminuir abismos sociais. Então, sempre foi olhar um pouco, né, para os grandes detentores de capital, para os grandes detentores, né, de recursos financeiros, e olhar para as comunidades vulneráveis e entender como a gente pode diminuir um pouco os abismos tamanhos, né, tão grandes que a gente tem. Essa foto, a penúltima foto, é uma foto que eu gosto, é a minha foto favorita. Primeiro porque eu não estou aparecendo muito, e Andressa esses dias até me convidou para fazer um vídeo, eu falei, Andressa, vídeo não, eu sou péssima de vídeo, fico um pouco caricata. E essa foto é Moçambique, esse é um baobá, para quem leu O Pequeno Príncipe, lá é chamado de embondeiro, é uma árvore sagrada, totalmente histórica, e ela perde as folhas, quem vê, muita gente fala, mas tá morta a árvore, eu falei, não tá, ela de tempos em tempos se ressignifica, floresce, né, renasce, e dizem os ancestrais que ela é uma árvore invertida, que ela tá, né, as raízes estão de fora. Então eu acho que é uma árvore que me representa muito. Um dia ainda faço uma tatuagem dela, enfim. E a outra foto eu trouxe para vocês, é uma etnia indígena. Eu, como cientista social, tenho um pezinho na antropologia, não consegui desenvolver da forma que eu queria a antropologia, mas respeito muito o saber tradicional. E tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, que é o respeito às comunidades, é o respeito ao saber tradicional,
nós, enquanto empresa e nós, enquanto pessoas, a gente precisa sempre, né, vou falar muito disso aqui hoje, ouvir as pessoas, né? Ouvir, fazer diagnósticos legítimos, né? Não levar soluções prontas. Eu acho que esse é um primeiro ponto aí que eu queria trazer para vocês. Então, essa sou eu, diferente um pouquinho do que a Andressa disse, eu sou também... Ok? Bora lá, Andressa? Bora começar? Bora. Queria que você falasse um pouquinho da Votorantim Cimentos, Pri, para o pessoal conhecer um pouco mais do negócio. Claro. Bom, vamos lá. Vamos falar de quem paga meu salário para exercer propósito, não é mesmo? A Votorantim Cimentos é uma empresa que faz parte de um grupo, né? A Votorantim S.A. tem várias empresas investidas e a gente está aqui, somos uma empresa de materiais, uma indústria de materiais de construção e mineração, né? Além da Votorantim Cimentos, o grupo tem várias outras empresas que estão no portfólio de mineração, suco, banco, enfim. Temos a felicidade de integrar um grupo sólido, né, bastante histórico para o desenvolvimento do Brasil. E costumamos dizer que a Votorantim Cimentos é uma multinacional verde-amarela, uma multinacional brasileira que nasceu aqui, está presente em 11 países, né, 10 países além do Brasil. Somos líderes de mercado e sexta no mundo. Então, com muita alegria, eu digo para vocês que eu lidero a área social com um time maravilhoso de transformação social numa das maiores empresas do mundo. E isso é muito relevante. Somos em 12 mil empregados, espalhados pelo mundo todo, com todos esses países. E aqui, esse mapa, ele dá um pouco já a dimensão das diferenças culturais que a gente tem na empresa, né? Enfim. E todo mundo fala, bom, então o Votorantim Cimentos faz o quê? Cimentos, né? Nada mais óbvio. Mas não, a gente faz mais coisa, muito mais coisas. Além de apoiar o desenvolvimento das comunidades, os nossos produtos vão aí de cimento, todos os materiais para construção, né? Argamassa, agregados, que são aquelas britas, produtos para acabamento, concreto, insumos agrícolas, enfim. E essa parte de coprocessamento é um procedimento bastante interessante, que é o reaproveitamento energético de outras fontes, resíduos urbanos, resíduos inservíveis, biomassas, enfim, o que a gente usa para substituição de um combustível derivado de petróleo, que é o coque. A gente tem um procedimento incrível, uma empresa chamada Verdera, que faz esse reaproveitamento energético para alimentar os nossos fornos, para, portanto, produzir aí cimento. Enfim, é uma empresa verticalmente integrada. Falando um pouquinho do que nos move, né? Eu falei para vocês que eu tenho fome de estrada, fome de caminhos, e um bom viajante sempre tem uma bússola, e se não tem, a gente vai pelo rumo mesmo, dedinho ao vento, para onde o medo aponta, é para lá que vamos. E a Votorantim Cimentos tem um norte, que é a guia, e além do foco do cliente, né? Ou seja, para aquelas pessoas que a gente trabalha, onde os nossos produtos chegam, a gente tem muito como pilar as pessoas com autonomia. Somos líderes de processo, somos líderes de nós mesmos. E isso já traz também um pouquinho das dicas que eu vou dando para vocês enquanto instituições, enquanto organizações, né, estudantis, que é justamente isso. Como vocês serem autônomos, né, como serem líderes de si e como liderarem os próprios processos. A excelência operacional dispensa comentário, precisamos sempre ter excelência em tudo que fazemos. E para Votorantim Cimentos, não por acaso está ali com uma outra cor diferente, prática sustentável é um dos nossos 4 pilares. Por que eu trago aqui super destacado? Muito se ouve, né, que uma indústria de produtora de cimento, mineradora, uma indústria, ela precisa ter o drive da sustentabilidade dentro do seu DNA, dentro do seu norte, do seu pilar de sustentação. E quando eu falo em sustentabilidade, eu estou falando em perenidade, em deixar legado positivo, seja financeiro, né, seja ambiental e seja socialmente justo também. Uma empresa ela precisa existir dando lucro, sendo sustentável, então, do ponto de vista econômico, ela precisa respeitar as pessoas, tanto dentro quanto fora, e ela precisa, sobretudo, ir além das regulações ambientais. Então, sempre quando a gente fala em sustentabilidade, na hora vem aquela coisinha verde, ser sustentável, mais do que só os 3 pilares que a gente sempre fala, vocês já devem ter estudado isso em algum momento. Ser sustentável é ser transversal hoje em dia, é fazer parcerias, e é isso aqui que a gente está fazendo com a Empower, estamos fazendo com vocês, é construir aí um mundo, um
ambiente propício, né? Show, Pri. Então, Pri, já para começar o nosso bate-papo, né, entrando no tema de hoje, que é transformação social, eu queria que você contextualizasse um pouco para a gente o que é a transformação social e qual a sua importância dentro de uma organização, seja ela uma grande organização, como é a Votorantim Cimentos, ou uma organização estudantil, por exemplo. Isso aí, bora falar de transformação social. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar bastante em responsabilidade social, né? E a transformação social a gente considera como uma evolução um pouco do conceito de responsabilidade social. A responsabilidade social é bastante importante, só que ela está muito ligada àquilo que hoje em dia quase é uma obrigação, né? Ao que está quase sou obrigado ou eu tendencio a fazer uma coisa que está regulamentada. E a transformação social ela vai um pouco além, né? Ela busca a transformação do indivíduo, das pessoas e das comunidades, né? E a transformação social para a Votorantim Cimentos tem como foco o desenvolvimento das comunidades onde a gente está presente e onde os nossos produtos chegam. E quando a gente fala, bom, mas o que é desenvolver uma comunidade? Primeiro, pessoal, não existe comunidade próspera, não existe empresa próspera numa comunidade que não esteja próspera. É fantasioso a gente pensar que uma empresa dá super lucro e ela é super desenvolvida do portão para dentro. Se do portão para fora a comunidade não estiver estruturada, com bons índices de educação, com bons índices de desenvolvimento social, saneamento, isso não vai ser sustentável. Se eu comecei aqui a nossa prosa de hoje, né, falando um pouco sobre sustentabilidade, desenvolver as comunidades, apoiar, né, o desenvolvimento, apoiar o poder público, as instituições, os líderes comunitários a se desenvolver, é nosso papel, porque a gente quer ter um negócio perene, né? Quando a gente fala de educação, as pessoas sempre me perguntam, Pri, mas o que tem a ver, né, uma Votorantim Cimentos investindo em educação? A gente investe em educação, primeiro, porque a gente acredita no motor, né, na força da educação, e falar para vocês aqui dispensa, né, vocês são e serão as pessoas que vão levar esse Brasil aqui para frente, né, de alguma forma. Então, mas um ponto é importante. A educação transforma o negócio. Com pessoas melhor qualificadas, mais capacitadas, a gente tem melhores empregados, pessoas mais desenvolvidas para fazer melhor o seu trabalho, né? E outra coisa que a gente olha, quando nós chegamos, quando uma fábrica se instala no município, a gente precisa olhar para a vocação daquele local. As cidades já existiam antes de Votorantim Cimentos, elas existirão e elas, enfim, a gente precisa traçar um paralelo muito positivo de simbiose, de coexistência, eu diria. Aqui, por exemplo, hoje, Andressa, os meninos estavam contando um pouquinho antes de começar, eu estou aqui com um colar maravilhoso de um dos nossos programas sociais, é uma biojoia. Isso aqui que eu estou vestindo, aqui são sementes raras, é um projeto do Tocantins, chamado Xambiarte, de uma cidade chamada Xambioá. Beijo para a Fernanda aí do meu time, que hoje é responsável por esse projeto. E as pessoas falam, mas Pri, que isso? O que tem a ver com biojoia? Que papo maluco é esse? Um exemplo claro para vocês. Se a gente chegou lá em Xambioá, no Tocantins, e já existia essa cultura forte de aproveitar as sementes, aproveitar a mata de pé, a mata nativa, para fazer um trabalho, por que a gente não pode investir socialmente num projeto que vai potencializar esse projeto, vai fazer com que aquele saber tradicional se transforme, por exemplo, num negócio que vai gerar renda? E nesse caso específico de Xambiarte, elas estão aí super bem, mulheres incríveis, então tem a questão da diversidade, da inclusão produtiva de mulheres, que passam a ter sua renda, que passam a ter a sua arte reconhecida. De novo, é um talento local, é uma vocação local que a empresa, às vezes, só identifica, faz um diagnóstico daquilo e potencializa ao longo dos anos e ao longo desse relacionamento. Enfim, contei tudo isso para dizer que hoje a gente investe, aí nos últimos anos, a gente investiu quase 14 milhões de reais. Eu tenho orgulho de dizer que grande parte desse número é de recurso próprio, ou seja, dinheiro, caixa da empresa mesmo. Algumas pessoas nos perguntam, mas quanto disso é de recurso incentivado, quanto disso é de
isenção fiscal. Eu afirmo para vocês publicamente o que a gente fala em todos os fóruns. A Votorantim Cimentos, historicamente, ela investe, ela coloca uma linha orçamentária com recursos próprios para desenvolver os nossos projetos. Agora, em 2019, a gente fechou com quase 100 projetos sociais no Brasil. Claro que em 2020 a gente está com grandes desafios para tocar esses projetos, né, diante aí da pandemia, mas vamos falar um pouquinho disso para frente. E tudo isso beneficia aí mais ou menos o Brasil todo, mais de 6.000 pessoas, 6.600 pessoas espalhadas onde tem esses vizinhos aí, estamos presentes com os nossos projetos. Muito interessante, Pri. Inclusive a Fernanda está comentando aqui, te mandando beijo e está super feliz de você ter falado desse projeto. Bom. Pri, me diz uma coisa, né? Você falou sobre como a Votorantim Cimentos investe, né, financeiramente, né, nesses projetos sociais, mas será que uma organização estudantil também pode desenvolver um projeto social mesmo sem ter toda essa verba, né? Quais são as etapas de definição de um projeto social para que o pessoal possa implementar nas suas comunidades? Não só pode, como deve, né, Andressa? Eu costumo dizer isso. Hoje em dia a gente não tem mais que pensar, e se eu desenvolver alguma coisa? Eu falo que você citou um pouco da minha trajetória acadêmica, eu fui aluna da Universidade Federal de Uberlândia, e eu me questiono hoje muito se eu não precisaria ter feito um pouquinho mais para a comunidade na qual a minha universidade estava inserida. Eu não sou de Uberlândia, eu nasci numa cidade chamada Lavras, no sul de Minas. Nasci porque na minha cidade, chamada Coqueiral, não tinha maternidade, tá, gente? Só por isso que eu nasci lá. Eu sou de Coqueiral, uma grande cidade de 10.000 e poucos habitantes, muito querida, aliás. Enfim, então, falando um pouquinho de como definir, né? Eu vou contar para vocês como a gente define aqui, e eu acho que inspira vocês a definir um projeto social. Primeiro ponto que para nós é relevante, vocês viram o tamanho da nossa operação, só no Brasil, né? No mundo a gente tem mais de 200 unidades produtivas, então a gente precisa priorizar. No caso de uma organização estudantil, eu diria que precisa priorizar o público, precisa priorizar a entrega, geralmente conectado àquilo que você está exercendo, conectado àquilo que você, né, está estudando. Eu soube de vários bons exemplos aqui ao longo do nosso papo, eu vou contar um pouquinho, enfim. A Andressa me passou uma colinha e eu já sabia de bons exemplos que vocês fazem, né? E a gente vai contando um pouquinho, mas geralmente assim. Bom, se eu sou de um curso de engenharia civil e ao longo aqui na universidade onde eu estudo tem uma situação de comunidade insalubre, né? Ou uma aglomeração subnormal, uma favela ou uma questão aí pública. Poxa, eu como futuro engenheiro civil, como futuro arquiteto, será que eu não posso pensar uma coisa que tem a ver com o meu negócio, tem a ver com o meu estudo aqui? Então, a primeira dica que eu daria para vocês é prioriza, gente, não dá para fazer tudo. Infelizmente, a gente tem indicadores sociais muito desafiadores no Brasil e take it easy, assim, respira e vamos primeiro priorizando. Outro ponto importante, aqui na Votorantim Cimentos, a gente parte de uma caracterização dos municípios. O que é isso, basicamente? Escuta. Caracterizar é escutar, é conhecer, é fazer um diagnóstico. Todo paciente, quando chega num hospital, os médicos devem fazer uma anamnese, né? Fazer uma leitura. Aqui na Votorantim Cimentos, a gente faz uma leitura prévia dos territórios onde a gente está inserido. Não quero eu aqui de São Paulo entender que uma cidade no Pará precisa, uma cidade no Paraná precisa. Isso não é tecnicamente viável e não é justo, porque eu não saberei o que é ser uma pessoa que mora numa cidade fora daqui eu moro. Então, a gente faz um estudo mesmo, o time lidera isso. Às vezes, a gente chama parceiros externos para conferir mais credibilidade, porque é um agente que não é Votorantim Cimentos, não é uma pessoa local, a gente contrata uma terceira parte, que a gente chama, e faz um diagnóstico, levanta tudo que é dado socioeconômico, educação, renda, se tem malha viária, etc. Mas a gente põe um olhar, e aqui eu quero muito chamar a atenção para isso, o olhar do positivo. A gente tenta evitar o olhar da falta. Todos os projetos sociais que a gente conhece e que eu conheci no passado, na minha carreira pregressa,
sempre a gente começou pelo olhar daquilo que faltava. Falta saneamento. Falta educação. Falta material. A segunda dica que eu dou para vocês num processo de definição de um projeto social é olha para o talento, olha para quem tem abundância, olha para aquilo que emerge, fala, caramba, aqui na minha cidade tem uma galera que costura muito bem, fica de olho naquilo, né? E a gente coloca também no processo aqui da Votorantim Cimentos um procedimento formal de escuta. Quando eu falo escuta, gente, pode parecer maluquice isso, né? Como uma multinacional está falando que compra um processo de escuta, mas escutar é procedimentado também. A gente fala muito da escuta ativa. Escutar não é só ouvir, escutar ativamente é escutar, internalizar e considerar no seu processo. Então, uma empresa que abre para o diálogo, abre para a escuta, ela vai ouvir daquela comunidade tanto os impactos positivos quanto os impactos negativos e vai fazer aquela escuta dizendo o que é importante para você. Né? O que é de relevante que eu, enquanto empresa, enquanto investidor social privado, poderia fazer? Claro que muitas vezes a gente escuta muitas coisas que são de competência do poder público, né? São de responsabilidade das prefeituras e etc. Mas é importante a gente ouvir até para filtrar como a gente vai trabalhar, né? E a gente tem essa metodologia de diagnóstico social participativo, né? Então a gente abre para a comunidade. E aqui também a grande dica para as organizações estudantis. Vamos evitar, pessoal, fazer projeto lá dentro do CA, né? Na minha época era CA, não sei nem se usa mais isso. Não vamos fazer do DCE, não vamos fazer lá dentro do nosso refeitório, dentro da nossa sala, achando que a gente sabe o que a comunidade precisa, achando que o beneficiado precisa. Sai do muro, abre cortina, campanha do combate ao rótulo, vai lá. Eu falo aqui com o meu time, e eu vou ter que citar uma por uma, viu? Uma por uma, depois eu vou citando aí nos exemplos. Eu falo muito que trabalha diretamente com São Paulo, eu falo assim, Vanessa, põe a bota no campo, vai lá. E aconteceu uma coisa curiosa, inclusive, porque Vanessa é expert em planilhas e sabe tudo e me ajuda bastante. E tinha um dos municípios que a gente sempre falava, ela ficava atenta. E eu falava, põe a bota no campo, Vanessa. E ela foi a esse município. Ela foi conhecer, ela foi com a Hélida do meu time, que também deve estar por aqui, e foi lá para Itaú de Minas, minha querida Minas Gerais. E Vanessa voltou, assim, defendendo Itaú de Minas, porque o investimento precisa ser assim, assim, assado. Eu falei, olha, bota no campo. Ela foi lá, ela ouviu, ela conhece o território. Sempre que a gente fala de todos os territórios, ela olha com profissionalismo e de maneira técnica. Mas como ela conheceu esse, quando fala, o olhinho dá aquela brilhada. Sabe como é que é, Andressa? Fala, ela ouviu, ela conheceu, ela sentiu o cheiro do campo. Eu falo muito isso pro pessoal. E aí, é super válido para as OEs também, né, Pri? Conhecer o que está em volta da universidade, né? É isso, e não é difícil não. Tá indo de busão, olha para o lado, olha aí pela janela, dá uma voltinha a pé em torno do campus, né? A gente até evita aqui, na Votorantim Cimentos, usar isso, a comunidade do entorno. Espera, gente, nós estamos todos juntos, né? Não tem fora e não tem dentro, está todo mundo no mesmo território. Mas para vocês, né, dá uma circulada, abre o olhar, converse com as pessoas. Tem uma escola aqui que precisa, vai lá, escuta ativamente o que elas estão precisando. Tenha a humildade de, às vezes, adaptar a sua boa ideia. Quando a gente tem, e isso é muito bonito, né? Quando a gente é mais jovem e a gente tem uma ideia, a gente quer defender essa ideia com unhas e dentes. Isso é incrível, isso é maravilhoso, mas às vezes a gente tem que dar uma parada e escutar o beneficiado, escutar aquela pessoa que vai receber aquele projeto social, né? E aí, por fim, aqui para nós é muito representativo, a gente precisa definir uma agenda, porque a gente vai lá, prioriza, faz um raio-x do município, e aí o município vem um resultado para a gente que precisa de investimento em educação, em saneamento, em resíduos, enfim, várias frentes. Dá para fazer tudo? Não dá, mas eu preciso fazer uma agenda prioritária. Então, qual é a agenda prioritária daquela localidade? Geração de renda. Pois não, então a gente procura parceiros na cidade, na região, que conseguem desenvolver para a gente uma tecnologia, um projeto social, um programa que tem a ver com a geração de renda. Então, uma vez que as OEs vão até o campo, bota no campo, ouve, formatam um processo, um projeto, vamos fazer filtro agora. Vamos fazer filtro e vamos começar a monitorar, porque o que a gente faz filtro, Andressa, isso é super legal de te dizer aqui também.
O projeto social ele precisa não só de uma boa causa, né? A causa é super importante, é o que move, é o que faz a gente acordar cedo, mas ele precisa ser monitorado, ele precisa dar resultado, né? Com certeza. Não sei se ficou aí alguma dúvida, Andressa, sobre o processo, mas eu acho que de definição de um projeto social é como a gente faz aqui, tem dado certo. Com certeza, Pri. Acho que o pessoal vai pegar essas dicas. Tem alguma pergunta por enquanto aí, Andréia? Tem sim. O Matheus Souza, da Red Dragons, que foi quem solicitou o webinar, né? Ele perguntou quais as bibliografias que você recomenda para entender e conhecer os problemas sociais da atualidade. Aí ele comentou que pesquisando na internet sempre aparece muita coisa de veracidade questionável. Então ele quer saber quais são as bibliografias que você recomenda. Bom, eu acho que a primeira fonte de dados precisa ser a nossa fonte governamental, né? IBGE, a gente tem censo, a Votorantim de Cimentos desenvolveu para fins de município, tá, Matheus? Obrigada pela pergunta. Por incrível que pareça, o Brasil é um país que tem muitos dados disponíveis, muitos dados, vários. E agora com a era digital, cada vez mais. Mas eles às vezes estão desagregados. E às vezes dá trabalho para descobrir uma cidade prioritária, etc. Então, em geral, a gente tem aqui na Votorantim, o Instituto desenvolveu agora, inclusive, para a gente orientar um pouco para onde a gente ia fazer os investimentos sociais, um índice de vulnerabilidade municipal. Depois até peço aí para o meu time compartilhar no chat, se tiverem por aí, o site que você coloca o município e ele vai dar um grande retrato de como está a situação da educação, da saúde. E existem várias outras fontes confiáveis de dados. Estou falando para fins de dados secundários. E aí, Matheus, de novo, você sempre precisa ouvir o poder público vigente. Você precisa chegar lá na prefeitura, né, no executivo municipal, na prefeita, no prefeito e dizer, me conta um pouco da sua cidade. E ouve também os técnicos, né, daquele momento. O prefeito, às vezes, ele tem uma conotação institucional política, mas ele tem uma secretária da saúde, que porventura seja técnica, uma secretária da educação, e a gente vai lá e ouve os técnicos também. Por fim, né, como fonte legítima de dados, a gente acredita que é a própria comunidade, é o próprio beneficiado. E sempre em grupo, né? A gente trabalha aqui, e mais uma vez, a Fernanda Ramos, do meu time, fez isso recentemente em uma das unidades no sul do Brasil, e a gente escuta não só aquele líder comunitário que é formal, né? Porque fulano é vereador, ele é um líder, né? O vereador, ele é líder, mas às vezes tem uma senhora que é uma moradora antiga, que ela não tem nenhum título, ela é uma cidadã da localidade que é legitimamente líder. Não, talvez ela não seja legalmente líder, talvez ela não exerça um cargo público, mas ela é legítima ali. Aí você traz também para a mesa, para a discussão, essas pessoas que são líderes natos e que são líderes pelo saber, pela história, enfim. E aí a gente constrói um pouco do que a gente chama dessa grande teia chamada caracterização municipal. Obrigada aí pela pergunta. Obrigada, Priscila. E a Fernanda compartilhou aqui o site que você falou com a gente nos comentários. E ela também compartilhou a página das biojoias, então, que você comentou. Se alguém tiver interesse, tá ali nos comentários para dar uma olhadinha. Olha, gente, não é propaganda, não. A gente nem pode fazer isso, hein? A gente está dizendo que, de fato, isso é geração de renda para o projeto social, para as mulheres. E é bacana vocês conhecerem também a trajetória delas, né? O quanto elas evoluíram em layout, enfim, design de joia. E, de novo, floresta de pé, né? Essa que é a parte mais importante, renda e mulheres aí, Empower, todo mundo incluído aí nesse processo. Obrigada aí pelo compartilhamento, Fê. Só lembrando, pessoal, que existem dois forms aí para vocês preencherem, tá? Na nossa live. Um é um form de certificados, para vocês receberem o certificado depois de participação. E o outro é um formulário de feedback, para a gente saber o que vocês estão achando do conteúdo, tá bom? Não se esqueçam de preencher. Pri, voltando para o nosso bate-papo, eu queria saber um pouco mais de como a Votorantim Cimentos atua em prol da transformação social. O que vocês têm feito por aí? Bom, vamos lá. Acho que
importante também um pouquinho trazer exemplos práticos, né, Andressa? Vamos falar de mão na massa. Eu trouxe aqui hoje um programa social que a gente gosta muito, que é um programa feito com a Habitat para a Humanidade, que é uma organização mundial aí que trabalha a causa da moradia, da salubridade das moradias. Por que eu trouxe especificamente esse projeto? Primeiro, números, dados, né? Caracterização aí que eu menciono para vocês. São mais de 40 milhões de moradias insalubres no Brasil. Será que vocês sabiam disso? 40 milhões de moradias que não são dignas, né? Ou que não têm adequação, não têm salubridade. Engenheiros, arquitetas, pessoal aí de plantão, vocês sabiam disso? Sempre que a gente fala em habitação, vem uma coisa quase automática, já faltam casas. Aí a gente pensa nos programas governamentais e lembra de todas as estratégias para novas casas, mas pouco se fala da qualidade dessas habitações, especialmente em grandes centros, né? Especialmente eu estou falando hoje com vocês aqui de São Paulo, e esse projeto é aqui em São Paulo, mas a gente tem em outras localidades, temos uma turma em Recife, Sabrina também do meu time deve estar por aí, a gente tem o mesmo processo em Recife, em Curitiba, que é justamente olhar para o que a gente tem de melhor, né? Que são as pessoas. Na Votorantim Cimentos, o que eu digo que a gente tem de melhor são as pessoas e os nossos produtos, claro. Então, a gente uniu essas duas coisas. Bom, se a gente tem aqui de um lado produtos, se de lá tem uma organização no meio que conhece essa realidade social e conhece essas casas insalubres, e de lá tem uma comunidade de mais de 40 milhões de pessoas, né, de moradias, precisando, né, que essas casas sejam reformadas, vamos unir tudo isso com um grande programa de voluntariado. Nada mais... eu digo que voluntariado não é novidade para ninguém. Para ninguém. Se vocês não fazem, aliás, hashtag fica a dica, tá? Tanto as ONGs quanto o CPF, todo mundo precisa passar por uma experiência dessa na vida. E aí a gente fez o quê, né? Qual que foi a nossa grande alternativa? A gente pegou os nossos empregados, muitos nunca tinham vivido a experiência de colocar a mão na massa, de fazer um concreto, virar a massa em obra mesmo, fazer um reboco, fazer um assentamento de piso, carregar saco de cimento. Então, a gente proporcionou para o empregado uma experiência com os produtos. A gente tem relatos de depoimento de vendedores que pouco praticavam, né, que pouco faziam isso. E a gente pegou a alta liderança, o nosso CEO, Marcelo Castelli, sempre à frente, bastante incentivador da prática, vai conosco também, toda a nossa liderança, os nossos estagiários queridos, queridíssimos. Felizmente, a gente tem uma base de pessoas entrando na AVC que já vem com esse drive do voluntariado, já me procuram e ficam bravos. Pri, cadê o voluntariado esse ano? A gente tem até fila de espera. Quem tá aí, sabe? E a gente leva esse pessoal para lá justamente para apoiar as comunidades, reformar, portanto, as comunidades. A gente trouxe duas fotos aí de antes e depois. A gente aqui não é sensacionalismo de mostrar como era, como estava, é a forma com que a família vivia, é uma forma legítima, mas a gente consegue, com o nosso produto e com o nosso trabalho voluntário, melhorar um pouquinho a condição de vida daquela família. Então, quando, Andressa, você me pergunta, e aí, Pri, o que vocês estão fazendo? A gente faz o que a gente acredita, que é trazer oportunidade de melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento das comunidades. Então, desde uma biojoia, né, que a gente deu um exemplo, mas a gente tem outros projetos queridíssimos. Em Vidal Ramos, por exemplo, também liderado pela Fernanda Ramos, lá no sul, no município de Santa Catarina, aliás, deve estar lá no vento danado. Eles têm uma produção incrível de biscoito, de bolacha, dependendo de onde você é. Maravilhoso, assim. A Schmeckgut, uma comunidade de mulheres também com descendência alemã, enfim, que produz biscoitos, e elas já produziam biscoito, elas vão continuar produzindo. O que a Votorantim Cimentos fez foi apoiar um pouco, né, em parceria com o Instituto Votorantim, em parceria com o BNDES, aportando capital de gestão, capital estruturante, para que seja construída uma sede, que tenha maquinário, que tenha os fornos, e aquele saber cultural ele é transformado em biscoito, que aliás é maravilhoso. Fica a dica aí, vamos ver se chega aqui aqui na pandemia para ajudar a gente. E gera renda para todas elas e gera o senso de oportunidade e de produção. Ficou muito legal. Com certeza.
Inclusive, a Andrea está lá em Santa Catarina. Ela passou por essa ventania toda aí. Vale comentar. Aí, André, depois a gente põe no chat aí também o link desses produtos nossos de Vidal Ramos. Está convidada lá para conhecer. Beleza. Tô curiosa já. Pri, você falou bastante desse projeto das moradias, né? É um projeto grande, mas eu te passei alguns dados aí de algumas organizações estudantis que também têm feito projetos sociais, e eu acho que pode servir de inspiração para o pessoal das OEs que tá nos assistindo, né? Talvez ideias do que eles podem fazer dentro da sua realidade, né? Do que ele tem disponível ali de recurso. Então, você quer comentar um pouquinho sobre o que as OEs podem fazer de projetos sociais? Quero sim. Eu queria que você pensasse aí, Andressa, eu vou te pôr numa fria aqui, porque eu achei injusto eu citar um só. Eu queria que você destacasse alguns aí pra gente, e depois eu comento um pouquinho, pode ser? Pode ser sim. Na verdade, a gente sabe que o pessoal de várias categorias, né, traz projetos sociais, inclusive a OE que solicitou esse webinar, que é a equipe Red Dragons, eles comentaram comigo que estão fazendo um projeto social. Se você quiser comentar um pouquinho, Pri. Sim. Então, eu acho que a Red Dragons mostra isso, né? Um potencial que tem voltado para uma demanda que tinha evidente ali. Eu acho que eles fizeram aquilo que eu contei, né? Tiraram a bota do campo e foram lá. E são vários exemplos, né? Desde aula de reforço, porque isso é básico, né? Desde a aula de reforço, eu vi um dos projetos, vai me ajudando aí, tá? Porque eu tô sem a minha cola aqui. Mas um dos projetos, por exemplo, falava da reciclagem de equipamentos eletrônicos. Na hora que eu olhei aqui, eu falei, caramba, que bom. Esse é um projeto do I3 UFABC. O FABC, exatamente. Olha que eletrônico lá, que muitas vezes computadores, sei lá, dá um probleminha no botão de desligar do computador e eles inutilizam o computador porque não tem alguém que faça essa manutenção. Então o pessoal foi lá e trabalhou na manutenção desses computadores para retornar para a comunidade acadêmica. Exato. Esse eu achei bastante positivo, enfim. Outros tantos. E, de novo, eu trago a ideia de que não adianta também a gente dar receita pronta aqui de bolo, mas, em geral, eu diria para vocês aproveitarem o saber acadêmico de vocês. É isso, assim. Sem grandes dramas, assim. Ainda mais no momento de pandemia. Nós estamos... hoje, por exemplo, a gente tem ativo, na última segunda nós lançamos o Desafio Voluntário, é uma competição saudável aí entre as empresas que compõem a Votorantim, e nós, Votorantim Cimentos, somos sempre bastante engajados nesse processo aí de competição para o voluntariado. E esse ano a gente teve que se reinventar, pessoal. A gente teve que buscar alternativas de voluntariado que fossem online, que fossem à distância e que pudessem contribuir com as organizações. E pasmem vocês, muitas dessas ações, elas têm a ver com nossa formação, com aquilo que a gente faz de bom. Então, desde uma oficina de produção de currículo. Poxa, todo mundo aqui sabe, já fez o seu currículo, vai precisar fazer assim que sair aí da faculdade ou faz no estágio. Eu fiz o meu, né? A gente sabe como faz isso. Será que não vale? A Hélida do meu time fez no condomínio dela. Ela lançou lá para o pessoal e colocou lá, por exemplo, que ela estaria à disposição das pessoas que quisessem se recolocar no mercado de trabalho, que ela ia revisar os currículos das pessoas. Quanto custa isso? Energia, boa vontade, apenas, né? Então, as organizações estudantis, eu vou bater de novo na tecla. Vejam aquilo que vocês... Aqui no mundo corporativo, a gente fala no business, né? A conexão com o business. O nosso business é produzir material de construção. Então, a gente busca projetos sociais que tenham a ver com isso. Olhem para o business de vocês, né? Se vocês são... de novo, eu estou com a engenharia civil e a engenharia... e aí a arquitetura na cabeça, mas eu ouvi rumores aí de aulas de conhecimentos de robótica. Sim. Conhecimentos de mecatrônica. Eu gostaria muito de receber uma aula de robótica. Eu sei, assim, -1 de robótica. Eu não sei nada disso. Será que... E agora estamos aqui, gente. Estamos fazendo um bate-papo online, transmitindo um pouco do que eu sei, ouvindo um pouco de vocês. Isso aqui custa o quê? Boa vontade, né?
Então, eu diria isso, assim, Andressa. Eu não sei se você pode comentar mais algum exemplo aí para eu trazer para o pessoal. Tem OEs que tem por causa já trazer projetos sociais, né? Então, por exemplo, o pessoal da Enactus trabalha muito com empreendedorismo social, né? Acho que, inclusive, pessoal, se vocês quiserem fazer comentários aí de projetos sociais que vocês têm feito nas suas organizações, compartilhem com a gente, até para dar ideia para as demais organizações. E, Andressa, se me permite, a gente tem como missão, grandes investidores sociais, empresas, a gente também tem como missão buscar onde é que estão essas ideias, né? Uhum. Certa vez você mesma trouxe uma pergunta para mim, em um outro fórum que nós estávamos, se a Votorantim Cimentos pode apoiar alguma organização estudantil. A gente pode ouvir boas ideias, né? A gente está até, já deu um spoiler aqui, sem muito poder, mas a gente, por exemplo, nessa causa da moradia, por exemplo, a gente discute muito o que é uma moradia saudável e digna. O que é aqui em São Paulo talvez não pode ser a mesma lá de Manaus, que não é a mesma do extremo de Porto Alegre, perdão, do Rio Grande do Sul, que não é o mesmo lá do Pará em primavera. Então, assim, será que aqui não tem um saber acadêmico que a gente podia fazer um desafio e falar, bom, né, acadêmicos, contem pra gente aqui o que é uma moradia salubre, onde essa moradia tem que estar. Isso é perfeitamente possível. E aí, óbvio que as boas ideias, elas estão aí para serem abraçadas, né? E a gente tem como missão o que nós estamos fazendo justamente agora, que é aproximar das academias, das instituições de ensino, porque, de novo, vocês serão tanto nossos clientes no futuro quanto nossos empregados. Amanhã ou depois eu vou estar do lado daí e vocês vão estar sentados aqui na minha cadeira como líderes de transformação social, como líderes de RH, como líderes de operação, tocando fábricas, é isso, né? E aí a roda vai girando, felizmente. Com certeza. Pri, quais foram os aprendizados que vocês tiveram até o momento, assim, com relação à transformação social? O que para vocês funciona e o que não funciona? Bom, vamos lá. Esse é um slide trouxe o tema responsabilidade social, né, mais nato, mais puro, que eu acho que é uma coisa bacana da gente olhar o que para nós, Votorantim Cimentos. Então, isso também não significa que para vocês, organização estudantil, para você, CPF, seja diferente, que é o que nós consideramos, né? Eu acho que fica como inspiração e é menos a ideia de fazer manual aqui, viu, galera? Mas para nós, o que é responsabilidade social? Protagonismo da comunidade. Né? Não adianta a gente achar que a Votorantim Cimentos ela precisa e deve ser a protagonista de tudo. Nós não queremos isso. Como eu falei para vocês, a gente apoia o desenvolvimento das comunidades, mas a comunidade é um todo, ela não é só a Votorantim Cimentos, ela não é só uma empresa X ou uma empresa Y. Assim como na comunidade, ela não é só a universidade, ela não é só o seu curso, ela é um todo, né? Um ecossistema. E a gente, de maneira geral, a gente evita o assistencialismo aqui na Votorantim Cimentos. Claro, momentos como esse, né, que a gente está vivendo de pandemia, de calamidade pública, claro que a gente sempre busca, às vezes, ter que repensar a nossa forma de atuar para estar onde as pessoas precisam, né? Mas, em geral, em condições normais de temperatura e pressão, a gente evita o assistencialismo buscando questões mais estruturantes, né? E investimentos que vão ficar. A gente costuma dizer, tudo bem, se você quer fazer uma doação de cesta básica, etc., ok, não tem problema. Mas o que a pessoa vai fazer nos outros 364 dias do ano? É um pouco do que a gente pensa. Andressa, só confirma para mim se a minha apresentação continua na tela, por favor. Tá sim, tá certinho aqui, Pri. Perfeito. E sobre voluntariado, né? Aqui tem uma palavrinha mágica que serve para as OEs também. Fazer voluntariado com envolvimento da comunidade ou sem envolvimento da comunidade? É fazer para a comunidade ou fazer com a comunidade? Parece charadinha, mas não é. Assim, fazer um voluntariado para o seu beneficiado, para uma escola, vou fazer um voluntariado para aquela comunidade.
você está indo lá prestar um serviço, né? Você está indo fazer uma coisa que pode ser lida como obrigação, mas fazer com aquela comunidade, fazer junto, ouvindo e fazendo, pegando ali do lado, é também um diferencial bem, bem interessante. E para nós, Votorantim Cimentos, a gente prioriza causas coletivas, né? A gente evita, e eu sou líder da área há algum tempo, a gente não tem, não pode, na verdade, até por procedimento de compliance jurídico, a gente não pode beneficiar causas individuais. Então, precisam ser causas coletivas, comuns a todo mundo. Em alguns casos, eu já vi historicamente na universidade que, às vezes, uma pessoa, líder do centro acadêmico, queria fazer uma ação, enfim, X. Eu queria trabalhar com assistência, sei lá, vou chutar aqui uma coisa, tá, pessoal? Quero trabalhar com associação de proteção de animais. Mas isso era um drive dele, era uma coisa importante para ele. Será que era importante para todo o grupo? Então, vamos fazer um diagnóstico, vamos ouvir as pessoas. Se for, bora lá, todo mundo junto, coletivamente. Mas a gente sair, vocês, enquanto OAEs, organização estudantil, vocês precisam sair dessa ideia de fazer uma coisa porque o fulano gosta, ou porque o reitor acha bacana, ou porque o coordenador de curso vai dar estrelinha no fim do dia, do semestre. Fazer coisas mais coletivas, tá? Enfim, também ser o único parceiro local é ruim, de toda forma. Então, se você está lá na UFABC ou lá na Universidade Federal de Uberlândia, você vai fazer um projeto, se você é o único parceiro, no momento que você sai desse projeto social, aquele projeto pode não ter sustentabilidade, pode não continuar de pé. Então, recomendo, busquem parceiros. E a gente tem uma mania, enquanto estudante, e eu estou falando de mim, eu tinha essa visão de que só grandes empresas poderiam investir. E ficava um pouco brava também na minha graduação. Mas cadê as grandes empresas daqui, de Uberlândia, etc. Mas às vezes, pessoal, o senhor que tem uma quitanda ali na esquina, que faz pão, tiozinho daquele botequinho que a gente frequentava ali, ele tem mais poder de estímulo de ajudar uma ação social do que uma super grande empresa. E tá tudo bem, esse ecossistema coexiste. A grande empresa tem um nicho dela e o tiozinho ali tem um nicho dele. Mas a gente esquece de olhar para o lado, as potencialidades, inclusive entre cursos, né? Eu me lembro que eu estudei lá na UF no bloco H, e a gente estudava perto da história, da geografia, das artes cênicas, e a gente sempre falava assim, não, esse projeto aqui é das sociais, hashtag sociais, nem tinha hashtag na época, eu tava mentindo para vocês. Mas era muito essa onda de, não, esse projeto é nosso, é só nosso. Poxa, era de todo mundo que quisesse estar, a gente precisava do saber ali das cênicas, a gente precisava da engenharia também para fazer os cálculos das planilhas para nós, porque eu, por exemplo, não contei isso na biografia, mas vou contar agora. Eu passei com 61 estatística em engenheiros de plantão. Olha que risco. É um pouco disso. E essa ideia do inibir a aproximação. Às vezes a gente pensa, não vou lá não, senão o fulano vai me pedir um monte de coisa. Para da gente, né, supor que a comunidade, que o beneficiado vai te pedir ou não vai pedir. Dialoga. No diálogo, eu sempre falo isso também, o diálogo já cessou guerras, né? Guerras mundiais foram cessadas com diálogo. Por que um diálogo não vai ajudar um projeto social, né? Respondido, Andressa? Mais perguntas por aí, nesse tema aí? Com certeza, Pri. Inclusive, fica a dica aí, pessoal, do que a Priscila falou. As próprias organizações estudantis da universidade podem se juntar num projeto social, né? Então, boa. É super legal trazer esse insight aí. Andréia, temos alguma pergunta? Sim, temos uma pergunta, mas antes eu queria fazer um comentário só para complementar isso que a Pri falou e que a Andressa falou também. Né? Eu também já fui de organização estudantil, e o que a gente fez, que foi muito legal, foi unir todas as organizações estudantis da universidade em prol de alguns projetos. Então, no começo, a gente fazia de forma isolada. Então, era o meu grupo, a gente criou algumas ações sociais envolvendo principalmente crianças e idosos. E a gente viu que a gente não tinha todo o conhecimento necessário para atingir aquelas pessoas de uma melhor forma. Então, a gente reuniu atlética, fórmula, todas as organizações em prol daquelas ações. E aí ficou muito mais divertido, ficou mais legal, enfim. Trouxe um resultado super positivo aí, principalmente para as pessoas que foram atingidas por essas ações. Então, unir forças, né, acho que é fundamental. Ótimo ponto. Com certeza. Legal.
Bom, eu tenho uma pergunta da Thaís Sena. Ela comentou assim: então, nem sempre é preciso a gente criar algo do zero, e sim melhorar alguma iniciativa já existente. É isso, Pri? Thaís arrasou. Ótima pergunta, ótima colocação. Na verdade, nem é uma pergunta, Thaís já sabe o mapa da menina, né? Isso mesmo. É isso, porque a gente tem a mania de, às vezes, querer fazer algo inusitado, algo inovador, e a gente consegue fazer algo inovador numa coisa que já existe, perfeitamente, né? Super... Reforma de casa, eu estava dando um exemplo anterior para vocês. Gente, reforma de casa sempre existiu, não tem nada de diferencial aqui, né? Vocês poderiam me dizer. O diferencial é você colocar uma grande empresa fornecendo os produtos, né? E às vezes nem fornecendo o produto, às vezes apoiando o comércio local, venda o produto para a organização, levando arquitetos qualificados para olhar aquela comunidade. Às vezes é uma casa de 20 metros quadrados, 10 metros quadrados. E aí você pensa, poxa, mas eu nunca vou ter acesso a um arquiteto, um engenheiro civil. Vai sim, aqui, ó, vamos fazer um projetinho. E no fim do dia, reforma. Então, é isso. Às vezes é pegar uma coisa que já existe muito bem e potencializar, né? Trazer ar fresco aí para a ideia. E a vida da área social, pessoal, é cheia de muitos nãos também. Não, eu estou aqui contando todo o positivo, mas a trajetória também tem muitos nãos. Mas a gente precisa dar nãos qualificados. Às vezes a gente recebe muitos ofícios, muitos pedidos, e a gente gostaria de fato de atender, mas precisa primeiro ter uma diretriz. A nossa diretriz é clara. São programas de apoio ao desenvolvimento da localidade, estruturantes, que não sejam assistencialistas, que observem o coletivo. Então, às vezes, se vem um pedido para a gente que não faz sentido dentro do que a gente tem por diretriz, a gente diz não. E está tudo certo. Você diz não para aquele projeto porque você está fazendo outras coisas naquela localidade. Então, OEs, em geral, definam suas prioridades. Defina sua prioridade, põe diretriz no papel. Escreve mesmo, fala, olha, para nós, o que é atuação social para mim OE, o que não é. Tipo essa tela aí, né? O que é e o que não é. Em cima disso aqui, você consegue também falar não para os pedidos que vêm, porque senão a gente, no mundo corporativo, fala que senão fica pastelaria, né? Bate ali na porta, hoje eu quero de queijo. Não, hoje eu quero de atum, pastel. E aí fica... Você tem que se readaptar muitas vezes e você não consegue medir. André, eu diria que o pulo do gato da área social é medir o retorno. Medir o retorno dos projetos. Show. Estão anotando tudo aí, né, gente? Essas dicas são preciosas. Só lembrando mais uma vez dos formulários para vocês preencherem, tá, gente? Formulário de certificados e formulário de feedback para vocês receberem depois direitinho. Pri, então, eu vi que a gente já deu um spoilerzinho aí. Entendeu? Pensando no momento atual, então, né? O que a gente pode fazer nessa pandemia, né? Qual que é o impacto da responsabilidade social nesse cenário? Enfim, é impossível a gente não falar de pandemia, a gente tenta até não falar. Na nossa área de transformação social, a gente tem uma prática, a gente faz happy hours virtuais, que, aliás, fica a dica, maravilhoso. A gente já fez até uma festa. Teremos um hoje, Pri. Boa. Aqui na Empower. Hashtag me chama. Gosto, adoro. Happy hours off e online, me chamem. E a gente fez uma festa e tinham 2 assuntos proibidos, que era política e pandemia. E a gente faz esses happy hours não só pela interação, mas pela responsabilidade emocional também com as pessoas, com a empatia. E, infelizmente, não dá para sair dessa live falando da área social sem falar de pandemia. Então, por mais que eu não queira também reforçar isso para vocês devem, né, de fato, a gente vai se minando, se esgotando do assunto, mas a gente tem que falar. Mas eu proponho um novo olhar de novo para vocês. Vamos olhar no olhar da oportunidade agora. É preocupante, mais de 60 mil mortos no Brasil, a gente não nega números, a gente sofre com tudo isso que está acontecendo. Hashtag fique em casa, quem puder, use máscara. Aqui em São Paulo, por exemplo, já tem multa financeira para quem sai, né, sem máscara na rua. Mas o que a gente, enquanto grande empresa e como investidor social, o que a gente está fazendo na pandemia? Acho um pouco do que vocês devem se perguntar. Saúde e segurança em primeiro lugar, não tem discussão, né? Os nossos empregados, nossos colegas de trabalho, a gente foi muito rápido durante a pandemia,
Então, aquelas funções que poderiam estar em home office, estão em home office, estão mais de 100 dias aí em home office. As nossas operações, elas são consideradas operações estruturantes, né? Operações de necessidade prioritária, porque, de fato, o mercado precisa continuar abastecido de materiais de construção. Então, nas nossas operações, as que não puderam parar, não pararam. Então, a gente redobrou aquilo. Segurança sempre é em primeiro lugar para nós, e agora, mais do que nunca, é em primeiro lugar. Então, de higienização da catraca onde o empregado passa, né, da sanitização química mesmo das operações, ao distanciamento no refeitório, distanciamento nos ônibus, uso da máscara antes de se tornar obrigatoriedade pelo governo. A gente já tinha colocado isso para ser uma constante na gente. O pleno alinhamento com as recomendações da OMS, as recomendações sérias que vêm sobre a saúde. Então, saúde e segurança em primeiro lugar para dentro de casa. E vamos começar a olhar para fora. Lembra que eu falei para vocês no começo que não adianta só olhar para dentro, a gente tem que olhar para fora. Por quê? Nossos empregados são a comunidade, né? Nós somos a comunidade. A empresa está inserida na comunidade. Não tem como ser um bolsão ali, zero Covid. E a gente começou, teve a felicidade de contar com o Instituto Votorantim, criou um fundo de assistência e ajuda humanitária. É um fundo de 50 milhões de reais, bastante representativo. E as empresas também criaram seus fundos. Então, hoje, o grupo, aquele grande grupo empresarial, a gente está falando aí de algo em torno de 150 milhões de reais investidos no apoio ao combate da pandemia. E nós aqui da Votorantim Cimentos também fizemos várias ações. Vou contar um pouquinho algumas para vocês, tá? E aí, Andressa, fica à vontade para me parar se tiver alguma pergunta específica de cada uma delas, tá bom? Beleza. Falando de equipamento de proteção individual, né? O básico também. E equipamento de proteção individual, os EPIs, para os profissionais da saúde. Aliás, meu profundo respeito, né, para as áreas médicas, se tiver alguém aí das OEs que tenha ligação com os cursos da área da saúde, meu profundo reconhecimento, admiração, porque a gente precisa proteger esses caras que estão lá na linha de frente. Então, a gente doou mais de 9 milhões, só a Votorantim Cimentos, né, doou mais de 9 milhões de itens, desde máscara descartável, a máscara N95, que é aquela mais elaborada, luva, álcool em gel, touca avental. Então, a gente teve uma priorização desses municípios, de novo. A gente conseguiu levar para mais de 20 e tantos, 20 cidades, muito mais, na verdade, só na Votorantim Cimentos. E sempre partindo de um cálculo técnico. De novo, vou trazer vocês para fazer uma reflexão. Eu, daqui de São Paulo, não sei dizer se o município X, um município de 10 mil habitantes, eu não sei dizer se ele precisa de 10 mil máscaras, de 20 mil máscaras, ou de 50 mil máscaras, ou de 5 máscaras. Então, nós trouxemos um parceiro muito importante, que é a Beneficência Portuguesa. É um hospital referência no Brasil, fica aqui em São Paulo, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, então a gente chamou ajuda. E aqui uma dica de novo, se você não sabe como fazer tecnicamente, chamem as pessoas que sabem. Ainda mais um ambiente universitário, você tem cabeça de todo jeito. Você tem os mestres, né, os doutores, os pós-doutores que sabem tudo de tudo. Então, assim, difícil vocês falar, não sei como fazer isso aqui. Na universidade vai ter, e se não tiver na universidade, tem na vizinhança, tem na cidade. E nesse caso, nós tivemos a humildade de entender que nós precisávamos de um parceiro. E a Beneficência Portuguesa fez, portanto, um cálculo baseado no número de habitantes e no número de casos. É um cálculo bastante complexo. A Pri, vocês já sabem que não é muito boa de cálculos, mas eles trazem um município de 10 mil habitantes precisa, em média, X ml de gel. Então, teve esse racional e a gente, então, levou mais de 9 milhões de itens. Estamos levando, né? Vamos aí em ondas, fizemos uma onda 1, onda 2 e virão novos apoios aí para os municípios. E especialmente para os profissionais da área da saúde. Falar de uma coisa que eu gosto muito, produção de máscaras artesanais. Essa aqui foi bacana também. A gente tinha um problema, né? Um problema na mão. Antes de virar, então, decisão governamental, lá no comecinho, a gente tinha que levar máscaras para todos os nossos empregados, né? E vocês viram o tamanho da Votorantim Cimentos.
nós queríamos também, além de levar para o empregado, levar para aquelas pessoas que moram naquela casa, para os familiares, né, para as vidas que estão por trás dos nossos empregados. Isso era, em tese, naquele momento, um problema. Onde comprar, como chegar, como fazer. E a gente teve a sorte, né, de trabalhar com uma metodologia de produção de máscaras nas comunidades onde a gente está presente. Geração de renda para as mulheres que estão nas localidades presentes. Então, desde São Paulo até Xambioá, Rio Branco do Sul, Laranjeiras, Sobral, enfim, não posso nem citar todas aqui, senão o pessoal fica bravo comigo depois. Mas a gente pegou essas mulheres que estavam em casa, né, que estavam cumprindo a quarentena em casa, muitas do grupo de risco, inclusive, que não poderiam sair, ou pessoas que tinham perdido seus empregos, perdido as suas rendas, e a gente falou, caramba, vamos comprar, vamos produzir essas máscaras e vamos comprar. Então, a gente conseguiu hoje, enfim, entre máscaras que a gente conseguiu produzir na comunidade e comprar de empresas locais também, teve alguns casos que a gente buscou, Itaú de Minas, por exemplo, a gente buscou uma empresa que fosse da localidade para gerar de novo renda local. Então, em geral, a gente produziu mais de 100 mil máscaras nessa pandemia, gerando renda para essas pessoas, né? Só as máscaras sociais, aí mais de 25 mil máscaras feitas por pessoas. Em breve a gente vai lançar até um pouco, contar um pouquinho isso em imagens e a gente, no momento oportuno, compartilhei contigo, viu? Mas, inclusive, qual foi a pegada aqui? Diante de um problema, a gente se reinventou, gerou renda, incluiu, então tem o componente da diversidade, de novo, incluindo mulheres na questão produtiva, inclusão produtiva de mulheres, geramos rendas e pegamos o talento delas. Estou querendo dizer tudo isso para dizer que a gente pegou os talentos dessas mulheres. Fizemos aquele olhar positivo, olhar do copo cheio, ao invés de olhar para o copo vazio. Falou, caramba, se elas produzem e produzem bem, vamos trazer o talento da costura, vamos converter isso em produto, compramos essas máscaras e doamos aí, então, para todos os empregados, para os familiares e para as comunidades também. Muito legal, Pri. Inclusive, você falando desse projeto das máscaras, eu lembrei aqui de mais um projeto de organização estudantil que o pessoal me mandou hoje, que é o pessoal da Census, que inclusive também está ajudando a gente aqui a divulgar esse webinar. Eles têm um projeto que eles estão participando que chama Cuide de Quem Cuida. E é um projeto em que eles arrecadam dinheiro e materiais para um grupo da UFSCar que fazem máscara daquele tipo shield, face shield, né? Que é aquela... como se fosse um escudo mesmo, né? E eles destinam isso para médicos e enfermeiros. Então, tá aí um projeto super legal que dá para as organizações estudantis ajudarem, né? Olha só, olha que bacana, né? De novo, engajamento puro, né? Procurar pessoas que fazem essa proteção, o face shield, né? Que é uma proteção ali de rosto mesmo. Isso. Buscar arrecadar financeiramente. A gente fala que engajamento financeiro é possível. E trazer, cuida de quem cuida. Olha isso, gente. Olha que sacada incrível, né? Como que você mobiliza a sua rede, junta recursos, patrocina e ainda protege as pessoas que estão protegendo a gente. Parabéns aí pro time da Census. Incrível. Uma boa... Já tinha ficado sabendo também. Os pássaros me contam também. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então também de uma outra frente que a gente tem, que é a aquisição de equipamentos. E aqui é uma coisa, de novo, estruturante. Então, contei para vocês que EPI é uma coisa que a gente usa, né? Uma máscara descartável, usa, joga fora. Então, é um caráter mais transitório. Mas essa pandemia, ela levantou uma questão da qualidade dos serviços públicos de saúde, né? Do quão preparado a gente, os nossos hospitais públicos, as nossas unidades públicas de saúde estavam. Sem fazer julgamento, sem aqui dizer se está certo ou está errado, o que a gente pretende é olhar para essas estruturas públicas e coletivas, de novo, olha a diretriz aí, né? E a gente busca, então, fazer esse diagnóstico, falar, bom, o Hospital X, ele precisa, pelo número de leitos, e o número de pessoas infectadas e o número de habitantes, ele precisa de um respirador. O respirador é uma coisa séria, é uma coisa rara, infelizmente pessoas precisam usá-lo, e a gente entende que essa pandemia vai passar, né? Hashtag vai passar, a gente acredita que isso vai passar. E isso fica de legado para o município. Então, um município que às vezes não tinha um respirador, e a gente teve que estudar muito, viu, Andressa? Não sei muita coisa sobre, mas a gente está estudando e recebendo os ensinamentos lá da Beneficência Portuguesa, do nosso time de medicina corporativa, que é incrível, inclusive.
E a gente viu em lugares, por exemplo, que era preciso ter respirador de transporte, que você precisava estabilizar o paciente numa pequena cidade, né? A cidade não tinha porte para um grande hospital, você precisava estabilizar o paciente naquele local para levar para um centro aí de média complexidade para que ele fosse tratado. Então, assim, respirador a gente vê a todo momento na mídia, mas existem vários tipos de respiradores e a gente consegue, então a gente está conseguindo, tem conseguido levar também essa frente de equipamentos. A gente já beneficiou vários municípios do Brasil, a gente tem apoio também, está começando a estruturar um apoio para a região de fronteira da Bolívia, Brasil-Bolívia também, justamente por isso, porque a gente sabe que é legado deixar essas unidades públicas mais estruturadas, é deixar legado positivo também. Muito legal. Bora falar mais? Temos mais perguntas? Podemos seguir? Tem alguma perguntinha aí, Andréia? Temos uma pergunta sim. O Matheus, da Red Dragons, ele perguntou como que faz para medir esse retorno de um projeto social, se você tem alguma dica para passar para eles. Boa. Max, eu vou te pedir só uns minutinhos para a gente terminar essa parte, depois eu vou te contar um pouquinho de um caso prático nosso e eu vou contar um pouquinho de como a gente mede aqui, como a gente mediu nos últimos tempos, tá? Segura um pouquinho aí, Matheus, é bom que você fique até o final. Boa. Falando um pouquinho mais ali ainda sobre a parte da pandemia, né? A gente tem um programa de apoio à gestão pública. De novo, a humildade de saber que existem ótimos gestores públicos, ótimos técnicos nos municípios, nas prefeituras onde nós temos operações. O que a gente pretende nesse caso é colocar um pouquinho mais de gestão organizada, com consultorias especializadas, e olhar para aquele município e dar uma ajuda. Olha, você está vivendo num momento caos, você precisa organizar um comitê de crise, vocês precisam fazer uma estratégia de isolamento social. Então, deixa eu aqui, especialista no tema, e a gente fez esse programa à distância, tem sido à distância, né? Acompanhamentos remotos, é uma grande mentoria de profissionais muito qualificados que vão até a Secretaria Municipal de Saúde e falam, caramba, deixa eu te ajudar a organizar aqui algumas coisas. Então, foi um programa que a gente hoje está pactuado em 18 cidades do Brasil e tem sido muito positivo para qualificar um pouco desse momento, né? Porque quem de nós não quer uma ajuda de um especialista dizendo, né, um pouco. E somos uma empresa de mais de 100 anos de existência, né? O Grupo Votorantim completou 100 anos há um ano atrás, e justamente a gente acredita que estamos de pé, uma empresa séria e bastante compliance, com uma reputação muito positiva, porque a gente faz também uma boa gestão. Então, por que não levar um pouquinho do nosso saber lá para essas cidades brasileiras? E a gente acredita que foi muito positivo e tem sido muito positivo para os municípios que aderem e também topam participar de um projeto como esse. Muito bom. Vamos falar de voluntariado agora. Acho que nessa live aqui ficou evidente o meu apreço pelo voluntariado e, de novo, no meio da pandemia, a gente conseguiu um time brilhante de Rio Branco do Sul, no Paraná, que são os nossos colegas que já trabalham na manutenção. Então, uma fábrica de cimento, vocês imaginam que precisa de manutenção. E a gente descobriu, junto com o Senai, que existiam muitos respiradores públicos, né? Respiradores de hospitais públicos que não estavam funcionando. Não estavam funcionando por N questões, porque não tinha bateria ou porque estava quebrado. E aí, de novo, olha que bacana. Você pega um saber que já é seu, né? Um saber que é nosso, colegas de trabalho nossos que já fazem manutenção, você capacita para que eles façam também uma manutenção muito específica de respiradores, mas a gente consegue economizar dinheiro público, recuperando o patrimônio público, né? E trazendo de volta para os hospitais aquilo que é, de novo, raro e caro nesse momento. Então, essa frente com o Senai está crescendo muito, a gente já fez várias manutenções aí no Brasil todo, e estamos expandindo também para outras regiões do Brasil, outros voluntários que já fazem manutenção e agora fazem também lá, junto com o Senai, para esses outros municípios. E aí, também de novo, né? Será que a gente não tem várias oportunidades dentro das organizações estudantis que já têm um pouco de saber técnico para ajudar em casos como esse, né? Com certeza. Muito bem. E o último tópico que eu queria trazer para vocês, que tem um pouquinho a ver com a questão da filantropia, né, do assistencialismo.
falei para vocês que a gente evita, de modo geral, ter esse tipo de procedimento. Mas momentos desafiadores também precisam ser olhados com olhos, né, de novos olhos, né, num novo olhar. E em muitas cidades, essas cidades precisavam do básico, né? Muitas pessoas, muitas famílias desempregadas precisam, às vezes, dos básicos. Mas aí eu já conecto lá na pergunta da colega que falou, Pri, mas e aí, como a gente faz uma coisa que já está fazendo, como a gente se reinventa, né? E aí, aqui, poxa, gente, doação de alimentos é uma coisa que acontece sempre, historicamente acontece. O que a gente fez de diferencial e de inovador nesse caso? A gente priorizou a compra dos alimentos através do cartão, que é o Ticket Alimentação. Fizemos uma parceria, aliás, com a empresa Ticket, e a gente converteu as cestas de alimento em créditos nesses cartões. Por que isso? Primeiro, para respeitar a autonomia da família. A família compra a marca que ela gosta, a marca que ela é acostumada, os produtos que ela já acostuma. Então, eu daqui não posso definir se o arroz é A, ou B, ou C, cada um gosta de um. Então, sim, uma família em condição de vulnerabilidade social pode escolher aquilo que quer comer e pode e deve escolher. E o segundo ponto é que com os tickets você circula moedas localmente, você circula mais dinheiro. Então, as famílias podem comprar no mercadinho que é conveniado ali da Ticket, ele pode ajudar o comércio local da cidade dele, do bairro dele. Ele compra no mercadinho da esquina. E ele gera ali mais dinheiro para aquele comerciante, o mantém os seus empregos. Então, vejam, é o mesmo procedimento. É a mesma coisa de sempre. Doar alimentos. Essa era o briefing, né? Como a gente costuma dizer. Essa era o pedido. Precisamos ajudar pessoas que estão em condição de extrema pobreza, extrema vulnerabilidade, né? A gente tem municípios que quase 40% do município é considerado pelos critérios do governo, eles estão abaixo da linha da pobreza. Né? Tem a extrema pobreza, a pobreza, enfim, elas estão ali, 40% do município está ali. E aí as pessoas me perguntam, mas é papel da Votorantim Cimentos fazer isso? Não, né? Não é. Mas por responsabilidade social e por liberalidade da companhia, a gente entende que sim, a gente precisa ajudar em alguns momentos a fazer chegar o alimento que aquela família precisa, né? E nesse caso, a gente fez o que a colega lá nos perguntou. A mesma coisa, com um olhar inovador, com um olhar diferenciado. E aqui, Andressa, fica uma confissão pública, né? Faziam anos da minha carreira que eu não trabalhava na iniciativa privada doação de cestas e de alimentos. E é um tema bastante complexo. Mas dentro dessa complexidade, a gente buscou, de novo, fazer da melhor forma possível. Temos acertos, temos erros, mas estamos tentando fazer chegar da melhor forma possível dentro desses componentes. Então, assim, podia ser só uma cesta básica pronta e despachada, mas a gente também quer sempre trazer procedimentos e processos inovadores para a questão. Adorei esse projeto, Pri, a ideia do ticket, né? Dar essa autonomia para as famílias, é muito legal isso. Perfeito, perfeito. Bom, inclusive, só complementando, eu acho que essa questão da doação de alimentos também é um projeto que organizações estudantis conseguem fazer, né? Então, dá para adaptar aí para, claro que num outro cenário, mas é super possível também. Sim. E, de novo, usando o saber, né, que tem na própria instituição. Então, você tem engenharia de alimentos, você tem o curso de nutrição, você tem vários outros saberes aí que dá para fazer processos bem bacanas. A gente tem um projeto, no passado a gente fazia bastante, que era o Cozinha Brasil, que era justamente levar uma carreta para os municípios e era um processo de reaproveitamento de alimentos. E eu comi um brigadeiro de casca de banana que eu jamais esqueci na minha vida. E era só um brigadeiro de casca de banana. E para uma comunidade em vulnerabilidade, será que a gente não tem esse saber aí no curso de nutrição que possa fazer uma coisa como essa? Super possível, né? Com certeza. Eu vou caminhar um pouquinho para a pergunta do Matheus agora, Andressa, tudo bem? Beleza, pode seguir. Matheus, a gente tem várias formas de tangibilizar o retorno do investimento social. Aqui eu trouxe uma delas, e a gente não tinha combinado essa pergunta antes, mas existe o intangível e o tangível. Para ficar mais claro, quando
o Jornal Nacional, que historicamente, e aí sem demérito, tá, gente? Sem fazer julgamento de se é positivo ou negativo. Quando a Rede Globo, por histórico, ela não citava as empresas, né? Não se fazia essa menção direta por uma questão de merchan e tá tudo certo. Mas quando o Jornal Nacional, um horário nobre, na primeira semana da pandemia, ela traz no horário mais caro de publicidade da Rede Globo e faz a nossa campanha na tela, que é o Somos, né, Todos contra o Coronavírus, do Instituto Votorantim, divulgando que nós investimos 150 milhões, quanto custa isso? Né? Isso pode ser intangível no aspecto reputacional, mas ele pode ser medido financeiramente como um retorno. Então, o que a gente faz nesse caso? O que a gente poderia fazer, né? Quanto custa uma inserção em horário nobre da Rede Globo? Custa X. Então, isso é um custo evitado que o nosso projeto social gerou uma mídia espontânea, então nós não pagamos para estar lá, eles, né, citaram a gente porque a gente fez um trabalho. Então, se nós tivéssemos que pagar essa mídia custaria X. Então, traz isso para dentro da conta do projeto, né? Esse é um retorno reputacional intangível de um lado, mas é um retorno possivelmente financeiro também. Então, trazendo para o mundo de vocês da OE, vai lá, vamos lá, São Carlos News, vamos supor que tem lá um jornal em São Carlos famosíssimo que chama São Carlos News, e a primeira página lá custa no São Carlos News, vou chutar, tá? 10 mil reais, um anúncio de página inteira custa 10 mil. E aí vocês fazem um super projeto, né? A Red Dragons faz um super projeto, enfim, galera da Censo, enfim. A galera faz um projetão daqueles assim, ó, redondinho, primeira página, contando do projeto. Quanto teve de retorno, então, para o projeto? 10 mil reais. Porque você nunca ia pagar aquela primeira página, primeiro que o projeto não tinha verba de marketing, mas se você fosse pagar, né, então é um custo evitado. Você não teve que pagar nada, você teve um retorno. Em administração é Return on Investment, né? É o ROI do investimento. Você retorna para você esse caso. Então, isso é uma métrica que dá para medir. Mas nós temos, inclusive, também é público, posso disponibilizar para vocês de novo, um estudo de retorno do investimento social. Existe o SROI, que é o Social Return, né? o retorno social do investimento, mas tem o ROI do investimento social. O que significa isso? No município de Primavera, que a gente tem uma operação no Pará, a gente testou o retorno tangível do custo, né, de se investir. Nós, na ocasião da implantação do projeto, investimos cerca de 8 a 10 milhões de reais. A gente testou o retorno desse valor para a comunidade e para a operação, né, se nós tivéssemos feito. E são coisas muito diversas. Vou dar um exemplo só para vocês. Qual o custo de contratar uma pessoa localmente versus o custo de trazer uma pessoa de fora do Pará para operar essa planta? Então, a gente colocou o que nós gastamos para fazer os cursos de capacitação. Nós temos um programa chamado Programa Evoluir, que traz para a comunidade cursos técnicos. Então, a gente tem técnico em eletromecânica, em eletrotécnica, em mecânica. Então, cursos técnicos. Então, a gente convida as pessoas da comunidade, traz os nossos empregados também que queiram participar, junto com o Senai e outros parceiros. E a gente, por 2 anos, a gente banca aquele curso ali e a pessoa sai como técnico. Então, quanto custa fazer um curso técnico e trazer essa mão de obra local versus você contratar um engenheiro que mora aqui no Sudeste e levar lá para o Pará? Isso é um retorno. Né? Você investe X para qualificar versus Y que você gasta na sua folha de pagamento. Outro dado que a gente olhou, e esse dado é bastante interessante, de retorno. Lá nós investimos no plano de saneamento básico municipal. E, em geral, o saneamento básico é uma coisa de longo prazo, né? A gente não investiu, não fez um saneamento básico, mas a gente fez um plano de saneamento básico junto com a prefeitura, na ocasião, dentro do programa de novo de apoio à gestão pública. Então, a gente capacitou o município para que ele apontasse um projeto lá no Ministério de Desenvolvimento na ocasião e captava dinheiro para fazer o saneamento. Beleza. A taxa de ausência do empregado, a gente analisou que os empregados faltavam mais, eles perdiam mais dias do trabalho quando eles estavam no município que não tinha saneamento básico. Quanto custa uma falta de um empregado para uma empresa, né?
quanto custa aquele empregado faltar porque ele está com uma doença infecciosa, ele está com uma questão aí gastrointestinal e ele não pode ir naquele dia. Então, a gente trouxe isso para conta. Quanto custa investir num plano de saneamento e quanto eu seguro esse índice de absenteísmo, né? Que é o que a gente usa. Então, quanto custa isso? Então, dá para medir de novo. E veja bem, né? É pouco tangível, mas deu para a gente medir, segurar. Então, olhar as faltas que a gente tinha por questões aí médicas ligadas a uma água de baixa qualidade, a um saneamento precário, versus uma cidade que a gente tinha bom saneamento básico, por exemplo. Maluco, né? Então, Matheus, longa resposta para te dizer que sim, é possível a gente medir retorno. De tudo, a gente deve já... E aí, uma dica que eu te dou. Nesse caso, eu participei bem próxima da metodologia e eu me arrependi muito, e nós nos arrependemos muito, porque a gente mediu o retorno depois, claro, mas a gente já podia ter começado o projeto olhando para aquilo que dava retorno. Então, um exemplo aí... Me dá um exemplo, Andressa, de uma outra organização estudantil que tem um projeto, por favor. Bom, teve um aqui que o pessoal colocou nos comentários, que foi o I3E site da UFJF, de Juiz de Fora. O que é o projeto? Detalharam aí o que é? Deixa eu ver aqui, se consegue puxar ele. Eles deram exemplos de alguns, mas o que ela citou foi horta inteligente, biodigestor e automação residencial para deficientes. Gente, olha que incrível. Olha que incrível. Eu vou falar do da horta, que eu acho que dá para a gente pensar em 2 retornos aqui. Primeiro, todo município tem uma lei que obriga que o gestor público, o secretário municipal da educação, compre a merenda escolar, né, na cidade. Não sei se vocês sabiam disso. Mas toda a rede municipal de ensino ela é obrigada a pegar um percentual daquilo que ela compra para merenda escolar e comprar localmente. Agora, vocês imaginam fazer uma horta vertical, né, numa comunidade X, e essa comunidade produzir tanto a ponto de conseguir abastecer a prefeitura com merenda escolar, né, com as verduras e os legumes para merenda escolar. Então, olha o ROI disso. Você investiu X para fazer os canteiros, aí você tem que pôr tudo na ponta do lápis, né? Quanto investiu para fazer o canteiro, as enxadas, as sementes, o custo do... Enfim, põe tudo no... E aí, quanto você vendeu para merenda escolar? Você virou uma empresa que vende para o município. E aí, de novo, retorno financeiro. Agora eu pergunto para vocês, quanto custa um aluno que alimenta um produto orgânico, produzido localmente, versus o que ele come, enfim, de outras fontes? De novo, retorno também possível. E aí, se você quisesse, a gente sobe mais um pouquinho. Qual é o rendimento escolar de um aluno que come bem versus o rendimento escolar de um aluno que come mal? E aí você tem outras taxas. Qual é o índice de obesidade infantil nos alunos que se alimentam de verduras e legumes do que aqueles que não se alimentam? E aí você começa a trazer KPIs de monitoramento e tem que monitorar, tem que olhar de perto vários. Então, um exemplo aí incrível do pessoal de Juiz de Fora, a gente tem vários outros desdobramentos aqui. E fora o FIB, né, que a gente fala que é o índice de felicidade interno bruto de fazer uma super contribuição aí nesse caso. Muito legal, Pri. Para fechar, então, já que a gente está falando de dicas aí, que dicas você podia trazer para as organizações estudantis que querem iniciar um projeto social? Assim, eu quero fazer, por onde eu começo? Bota no campo. Agora não está dando. Bota no campo, dá para fazer pesquisa, dá para ligar para a galera no WhatsApp, dá para fazer pesquisa. Primeiro passo é diagnóstico, é retrato, né? Escuta. Lembra sempre de mim quando vocês forem fazer um projeto, vocês lembram daquela mala sem alça lá da Pri, escuta ativa. Então, ouve primeiro. E segunda dica fundamental, procure qual é o seu nicho, né? A gente ouviu aí vários exemplos positivos e a Andressa tem 1 milhão, e se a gente fosse levantar aqui, teríamos vários outros exemplos. Mas busquem um nicho, busquem uma atuação que esteja conectado especialmente ao curso que vocês fazem. Que tenha um olhar transversal, tá tudo certo, precisa ter. Que tenha aquela pegada de co-investimento. Às vezes a engenharia civil põe um dinheirinho e a ciências sociais põe outro dinheirinho. Mas é humanas e exatas. Tá tudo certo, a gente briga depois. Vamos unir saberes, mas é importante você pegar um nicho que esteja atrelado ao seu desenvolvimento.
até para fins de mercado de trabalho, né? Eu sou gestora de uma área de investimento social, mas eu recruto pessoas para trabalhar comigo. E quando vem uma pessoa, né, recém-formada ou recém-saída da universidade, eu faço 2 perguntas clássicas, assim. Spoiler, tá? E hashtag, quando quiser. Fica a dica aí, currículos, né, dona Verônica, são bem-vindos, né? A primeira pergunta é se teve alguma experiência em voluntariado. Sempre pergunto isso. E aí todo mundo em geral diz, foi sim, eu fiz, incrível, etc. Eu falei, e qual foi o seu sentimento? As pessoas não esperam esse tipo de pergunta. Então, quando eu pergunto sobre voluntariado, e a dica para as organizações seria empatia, né? Primeiro ponto. Empatia de ouvir, de sentimento, de entender o que o outro pede. E a segunda pergunta que eu costumo fazer e costumo passar é: qual foi a sua contribuição durante a universidade para a comunidade que estava, né, ali próxima à sua universidade? Pode parecer que tem a ver, né? Que pode parecer que são perguntas distintas, mas não são. Sim, estão conectadas, né? Dicas, né? Que eu daria. Muito legal, Pri. Gente, eu estou muito feliz com esse bate-papo. A gente tem alguma pergunta, André? Acho que já foram todas, né? Na verdade, o pessoal pediu bastante ali no final dicas, né? Que a Pri já passou as dicas, mas eles deram ênfase ali em dicas sobre projetos para fazer agora de forma online. Se a Pri tem alguma dica sobre isso. Podemos pensar em vários aqui. Acho que, em geral, aquilo que eu falei, mentorias em geral. Existem muitas organizações sociais, por exemplo, vou dar um exemplo de escola. A gente tem, no Mato Grosso, no município chamado Várzea Grande, a gente tem uma escola que é uma escola voltada para pessoas com deficiência, então uma escola inclusiva. E essa escola é uma escola querida, uma escola estadual, mas ela não tem site, ela não tem ferramenta comunicacional com os pais dos alunos, e os alunos estão em casa, e são alunos que precisam de uma atenção pedagógica mais próxima, e eles não têm site. E esses dias eles nos falaram, eu preciso muito da ajuda de alguém para fazer um site. Poxa, gente, fazer um site, quantos de vocês aqui devem saber? Hoje eu já tomei umas 20 aulas aqui nessa turma da Empower, de tecnologia. Saio daqui idosa, preocupadíssima com a minha inclusão digital. Mas é isso, assim, esse é um pequeno ponto. Essa coisa da oficina de currículos também, já tinha dito, uma boa. Outra coisa para se fazer à distância, ser um ativista, né, um cyberativista. Já ouviram falar? Que coisa muito bacana. Então, pega aquela causa que é importante para você ou para sua organização estudantil e começa a divulgar sobre aquilo, né? Tem tanta vaquinha, tanta coisa bacana, coisas idôneas, por favor, né? Vejam se são idôneas, chequem o compliance, avaliem as organizações que vocês serão parceiros. A gente faz isso aqui, façam vocês também. Entendam se tem um CNPJ, se é uma instituição séria, se cumpre com os direitos trabalhistas das pessoas que trabalham ali, mas sejam cyberativistas, por exemplo, de causas que vocês acham bacana. Outra coisa super possível de fazer online, as queridas vaquinhas, né? Juntar pessoas para fazer circular a grana. E tem instituições que recebem esse dinheiro e transformam. Uma instituição que a gente apoia aqui em São Paulo está fazendo pias públicas. Pias para você lavar a mão no meio da comunidade, aqui na comunidade de Heliópolis, né? Então, você está ali no ponto de ônibus, você não tem onde lavar a mão, não. Muitos de vocês, eu na minha época de UFO, eu pegava um ônibus, às vezes eu estava lá no centro da cidade, eu não tinha onde lavar a mão. Então, agora é super possível, super, super pertinente, né? E a gente faz também diagnóstico à distância, né? A Elida, minha querida aqui do meu time, acabou de me dar uma colinha que a gente faz entrevistas com a comunidade de maneira remota. Né? Liga, ouve, tá precisando de quê? Como eu posso te ajudar na distância? A gente está fazendo, por exemplo, em Itapecerica da Serra, no município aqui de São Paulo, a gente está fazendo todo aquele diagnóstico que eu contei para vocês à distância. O WhatsApp, né? Sem fazer propaganda de tecnologia, o Zap tá aí para ajudar, né? Então, tem outras dicas dessa. O que mais? Legal. Tem muitas mais, gente. Podemos pensar juntos aí, mas em geral eu tô dando aqui umas básicas, mas tem várias bem elaboradas. Faça sua máscara, faz a sua e faz mais uma. Vizinhança solidária, vai ali para a tia que não pode se ausentar. Essa tá mega comum, mais batida, impossível. Mas a gente fala muito e às vezes operacionaliza pouco.
Você já foi lá, né, para quem mora em prédio, ou, enfim, já foi lá no porteiro e falou assim, esse é meu telefone, se alguém precisar, eu vou lá no supermercado para a tiazinha que não pode ir, né? Isso é simples, não custa nada. No meu prédio mesmo tem uma listinha dessa lá na portaria. Isso aí. E se você não é acionado, dá uma cutucada, fala, estou à disposição. Tem uma outra que é bem fantástica, que é contação de histórias. Pô, se você tem um dom de contar uma história bacana, faz um link, joga aí, fala com a escola do lado, fala assim, então, seus alunos estão assim, posso fazer uma contação de história? Posso gravar um áudio? Posso fazer um som aqui para eles? Enfim. Os asilos, por exemplo, os asilos estão os lares, né, os lares temporários aí, ou permanentes de idosos. É uma galera que, em geral, já tem um tom a mais de afastamento da família, distanciamento. Será que não rola ligar para um lugar desse e falar, olha, somos a OE tal, e a gente queria fazer uma live, né? Pega um de vocês, vai lá todo paramentado, com máscara, etc. Vai lá, leva um celularzinho, um tablet, joga lá e fala, hoje a gente veio cantar com vocês. Pega aquelas modas de viola antiga lá de Minas, toca pros caras. Tá vendo? Coisas pequenas, mas tem coisas super elaboradas também que a gente pode ir pensando também, especialmente nessa parte tecnológica, desenvolver a tecnologia, fazer chegar a tecnologia. Os meninos aí falando sobre painéis fotovoltaicos, o que vai precisar de energia nessas instituições públicas, né? Captar energia solar para virar isso, para converter em energia para ter a internet funcionando, etc. E tem muita coisa que dá para fazer nas instituições antes das aulas voltarem, por exemplo. Dá para ir lá arrastar cadeira, gente. Toda aula, toda escola pública, quando voltar, vai ter que cumprir um distanciamento. Se são, né, a maioria aqui engenheiros, sabem mexer com isso, vai lá, mede, ajuda a diretora, arrasta a cadeira, mão na massa. Enfim, sempre com as proteções devidas, sempre com isolamento no social, né? Sem festinhas clandestinas. Enfim, é um pouco do que eu tinha de dicas para vocês. E tô de novo super aberta, tá aí na tela meu LinkedIn, o meu WhatsApp, meu e-mail corporativo, meu time também super à disposição. Vou ter que falar nominadamente. Então, Hélida, a Fernanda Ramos, a Fernanda Deleu, a Sabrina, a Vanessa, uma galera aí que tá diretamente comigo. A gente tem um time de facilitadores de responsabilidade social espalhados, né, em todo o Brasil, então, em mais de 70 pessoas. Enfim, e vão chegando aqui várias dicas aqui. A Fernanda do meu time deu uma dica preciosa que eu tô precisando, tá? Que é a inclusão digital para idosos. Cara, você ensina a sua avó a mexer no WhatsApp ou a senhorinha do lado. Gente, não é brincadeira. Eu tô falando sério. E não é brincadeira, não. Hoje eu tive que baixar uns 4 aplicativos aqui e eu perguntei pro time aí da Empower. Galera, me ajuda aqui, porque eu não tô sabendo. Agora, você imagina para uma pessoa que tem 80 anos de idade. Né? Live, entrar no Instagram, tudo bem, né? Inclusão digital, né? Gestão administrativa, mais dicas chegando aqui, né? Quem não sabe fazer conta, liga lá e fala assim, posso te ajudar no balanço financeiro, posso te dar uma dica aqui nas organizações, essas notas fiscais, balanço, os times de ADM aí, galera de ADM, economistas de plantão. Procura a instituição e fala, sou fulano, tô aqui, vou fazer um plano de ação para vocês. Muitas dicas aí, hein? Muito bom, Pri. Espero que o pessoal tenha anotado tudo. Esse é um tema muito importante, né? Principalmente nesse momento. E acho que dá um quentinho no coração a gente falar sobre isso, né? Pelo menos eu saio super feliz e inspirada, né? Espero que as pessoas também sintam isso. Então, Priscila, Verônica, eu queria agradecer por vocês terem aceitado esse nosso convite de estar aqui hoje. E agradecer também ao pessoal das OEs que solicitaram esse tema, né? Então, a equipe Red Dragons, o pessoal da Census e do CAI também, que ajudaram a gente com a divulgação. E eu queria só passar um recadinho final para vocês, antes de encerrar, para falar sobre como vocês podem solicitar ações como essa na plataforma Empower. Então, não sei se o JP já colocou aí no slide para a gente, mas basicamente vocês conseguem fazer a solicitação cadastrando a sua organização na plataforma Empower. Lá vocês vão encontrar as páginas das empresas mentoras, né? Como é o caso da Votorantim Cimentos, então vocês estão vendo aí.
que a VC tem uma página lá com diversas ações que vocês podem solicitar. Então, desde palestras e visitas técnicas, né, que no momento não estão acontecendo, mas a gente está querendo adaptar aí para visitas online em breve, então vamos pensar num formato bem legal. E as ações online que estão acontecendo aí a todo vapor. Então, treinamentos online, mentorias e webinars como esse, vocês podem solicitar. E a gente está também entrando com uma novidade, que são parcerias para projetos, né? Então, tem um TCC, né, um projeto aí na sua faculdade que você quer fazer uma parceria com uma empresa, como a Votorantim Cimentos ou como várias outras, vocês podem também ter essa opção, certo? Então, pessoal, basicamente é isso, né? Nos comentários vocês têm os links, aí também na descrição da live vocês têm as redes sociais da Votorantim Cimentos e da Empower, os formulários para vocês preencherem, não se esqueçam. Então, novamente, Priscila, Verônica, obrigada por tudo, a gente adorou, espero que vocês voltem sempre aqui. Estamos mais que à disposição, e vou encerrar aqui falando que na minha época não tinha Empower, gente, que pena que não. Eu precisei muito de uma Empower na minha vida para fazer ponte aí, para pesquisar, para fazer parceria, para brigar com as grandes empresas. Então aproveitem todos vocês que existem em Empower. E a Andressa, busquem a gente enquanto Votorantim Cimentos para oportunidades, a gente está à disposição, tem uma galera do bem que sabe falar de várias coisas, eu me coloco à disposição, meu time também, Andressa, sempre que quiser falar de transformação social, alguma coisa específica, #chama nós. Pode deixar, chamaremos sempre. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal, por assistirem. Até mais. Até mais.